Você viu, Renata, que tá todo mundo falando assim. Todo mundo falando assim de frio. O que será que a Maju Coutinho vai falar desse frio todo? Então vamos lá para São Paulo conversar com ela. Oi, Maju, boa noite. Que frio é esse, hein? O pessoal foi de cachecol aí para a redação hoje? Quase isso, a gente está protegida, né? Tá certo. Oi, Renata. Oi, Bonner. Boa noite para todos. Olha, tem mais frio a caminho, Renata, Bonner e todos. Na capital paulista, viu? Os paulistanos saíram de casa com agasalhos pesados para enfrentar uma tarde onde a sensação térmica na Zona Sul chegou a 0 grau, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura. E de acordo com o INEMET, foi a segunda tarde mais fria desde 2004. E esta noite promete, olha só, neste momento a gente tem 8 graus em Porto Alegre e em São Paulo, 4 em Curitiba, Rio de Janeiro com 17, chuva, Campo Grande com 7, Cuiabá com 14. Amanhã o destaque é a friaca matinal, o frio logo cedo. Veja só essas temperaturas mínimas congelantes. 0 grau em Curitiba, 2 em Porto Alegre, 4 em Floripa e 6 em Campo Grande. Previsão de geada nestas capitais. Vamos a mais uma rodada. São Paulo com 7 de mínima, Cuiabá com 9, Porto Velho e Rio Branco com 12, Rio de Janeiro aí para vocês 13, previsão de chuva, Manaus com 19, que é uma temperatura considerada baixa para lá. E, de novo, a geada, alegria de turistas e terror de agricultores pode entrar em cena no sul e em grande parte lá de Mato Grosso do Sul pela manhã. À tarde, as temperaturas ficam assim, olha só, 12 graus lá em Curitiba e em Florianópolis, 14 aqui em São Paulo, 15 em Cuiabá, 16 em Floripa, 19 no Rio de Janeiro e 25 em Rio Branco. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do que está acontecendo, a frente fria que varreu parte da América do Sul chegou hoje até o norte do Amazonas. Isso é raro. Com ela veio a massa de ar polar gorda, que pegou aí um corredor aqui entre o sul, centro-oeste e norte do país e derrubou as temperaturas. Amanhã, a frente fria perde força, mas a massa de ar polar esfriou continua... muito também em São Paulo e em vários estados brasileiros. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Eliana Marques, na previsão do tempo. Eliana, tudo bem com você? Tudo bem, Evaristo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Várias capitais bateram um recorde de temperatura baixa hoje, né? Exatamente. A mínima mais baixa do ano, lá nas 3 regiões, nas 3 capitais da região sul, também em Campo Grande, em Cuiabá e em Rio Branco. Então, portanto, confirmando, tiveram a menor mínima desse ano. Em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, geou. Em Campo Grande fez 3 graus, mas a sensação foi de menos 5 graus. Em Chapada dos Guimarães, que fica em Mato Grosso, olha só, tinha nevoeiro hoje cedo, os termômetros marcaram 5 graus. Em Cuiabá fez 9. Em Rio Branco, mínima de 12 graus hoje, muita gente encolhida para espantar o frio, né? E para encerrar esse giro, São Paulo, que teve sensação de 3 graus às 10 horas da manhã, quando normalmente já está bem mais quentinho. Aqui em São Paulo, a gente deve bater recorde de frio agora à tarde. A gente pode ter a temperatura máxima, Evaristo, mais baixa do ano. Na verdade, a máxima já foi registrada mais cedo, 15 graus. Agora é só despencar a temperatura mesmo. Não vai ter nada mais alto que 15 graus. Não, hoje. não, já foi aqui em São Paulo. Parece inverno europeu. Mas estas imagens foram registradas na semana mais gelada da última década no Brasil. A neve mudou o cenário em 120 cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em todos os cantos da cidade já é possível ver o acúmulo de neve. A massa de ar frio fez a temperatura chegar a inéditos 14 graus em Rio Branco, no Acre. No centro-oeste, onde é difícil suportar o calor, os termômetros marcaram apenas 4 graus em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E como explicar os 9 graus registrados em Cuiabá? Luiz Carlos Molion. Formado em Física, Molion possui PhD em Meteorologia e é pós-doutorado em Hidrologia de Florestas pela Universidade de Wellington, na Inglaterra. Ele afirma que o aquecimento global provocado pelo homem nunca existiu e que isso é um discurso de países desenvolvidos que tem por objetivo apenas o interesse econômico. E, como se diz, contra dados não existe argumentos. O CO2 está aumentando e a temperatura tem se mantido estável. Isso mostra, inclusive olhando períodos passados, que o CO2 não é o grande controlador do clima. Como o Sol
está entrando agora num período do mínimo desse ciclo de 100 anos e esse período vai durar até o ano 2030, 2032. E os oceanos, particularmente o Oceano Pacífico, estão se esfriando os oceanos. Então a tendência do clima para os próximos 20 anos, na minha opinião, é de um resfriamento global com invernos mais rigorosos. Um clima semelhante ao período de 1946, 1976, que foi muito ruim para a economia brasileira, para a agricultura brasileira, mas que naquela época a população era pequena e a economia não era globalizada. Voltando a um clima semelhante a 46 a 76, hoje nós vamos ter muito mais problemas sociais. Dos fluxos naturais entre oceanos, solos, incluindo erupções vulcânicas, e vegetação, saem 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual é a incerteza nesse fluxo que os pesquisadores têm? 40 bilhões, para cima e para baixo. É uma incerteza de 80 bilhões. Quanto é que o homem coloca na atmosfera com todas as suas atividades? 6 bilhões, 6, meia dúzia. Contra 200 de fluxos naturais e contra 80 bilhões de toneladas de incerteza, então você vê que o homem praticamente não contribui para o CO2 que está na atmosfera. O grande controlador do CO2 na atmosfera é os oceanos. Então fica muito difícil, é uma afirmativa que não tem base científica, porque ninguém mostrou que a agricultura coloca o dobro de CO2. Ao contrário, os fluxos naturais são muito maiores, várias ordens de magnitude maior, 2 ordens de magnitude maior do que esses fluxos colocados pelo homem. Assim que eu gostaria, honestamente, que alguém chegasse e mostrasse. Porque nessa discussão de aquecimento global, de mudanças climáticas, tem muito de achismo, tem muita coisa que é afirmada e que não é comprovada. Um dos primeiros cientistas a denunciar o aquecimento global como consequência da atividade humana no planeta. Recentemente, ele admitiu que pode ter errado em suas conclusões e sido alarmista sobre as mudanças climáticas. Abre aspas. O clima está fazendo suas trapaças de sempre. Fecha aspas.